E acabou de acontecer lá em Nova York a primeira audiência do caso Maduro, né? O Maduro está sendo acusado de tráfico de drogas e mais um monte de crimes. A gente já falou um pouco sobre o caso dele aqui, falei também lá no Mundo em Revolução sobre isso. A grande expectativa para a gente aqui no Brasil é se o Maduro vai fazer algum tipo de delação premiada ou algum tipo de acordo. Tudo indica que ele pode fazer, mas ainda não fez, tá? Ainda não há acordo com a promotoria. Por que eu digo isso? Porque nessa audiência ele se declarou inocente. Se ele tivesse já feito um acordo de delação premiada com a promotoria, é possível que ele se declarasse culpado. A única, a única justificativa para ele se declarar culpado é justamente se ele já tivesse feito um acordo com a promotoria, e aí certamente a gente não sabe o que ele entregou para a promotoria, mas ele teria feito um acordo, né? Mas isso era pouco provável, tá, gente? O mais esperado mesmo é que ele se declarasse inocente. Ele não pediu fiança, tá? Isso é um ponto importante também. Ele poderia ter pedido fiança, ou seja, pedido a liberdade. É pouco provável que o juiz aceitasse, mas ele poderia pedir, o advogado, ele está com um advogado já, um advogado é um advogado famoso lá de Nova York, foi o mesmo cara que fez a defesa do Assange, do Julian Assange. O Julian Assange conseguiu liberdade provisória, né? Ele acabou aceitando um acordo com a promotoria. Então, esse advogado é um advogado que consegue acordos com a promotoria. Vamos entender o que está acontecendo aqui. É o que eu digo, por enquanto não tem nenhuma boa notícia para nós aqui no Brasil ainda, mas pode vir. Pode ser que exista esse acordo do Maduro com a promotoria, entregando outras pessoas, que é o que todos nós queremos aqui no Brasil. No momento em que a defesa vai mergulhar nas provas que foram levantadas pela promotoria, né? A promotoria tem lá os motivos para acusar o Maduro de narcotráfico e coisa e tal. E agora a defesa vai ter acesso a essas provas para poder fazer a defesa do Maduro, né? E em 17 de março a gente deve ter alguma novidade nesse aspecto. Maduro, nesse meio tempo, vai continuar detido lá em Nova York, só deve ter acesso ao tratamento médico dele, né? Entonces, tanto Nicolás Maduro como Cilia van a volver a la correccional metropolitana de Brooklyn, en donde ellos estarán ahí recluidos hasta que este proceso termine, sea cual sea el desenlace. Una de las cosas de las que se habla o que se especula es la posibilidad de un acuerdo de culpabilidad. Es una posibilidad, por supuesto, en todos los casos siempre existe esta posibilidad, pero en vista de que esto es un caso bandera del presidente Trump, también podría no ser el desenlace y que vaya a juicio. Esse ponto aqui é muito importante pra gente, tá? Ela tá falando que então eles vão ficar lá na detenção lá do Brooklyn, devem ficar até o final do processo, e que é muito comum nesse tipo de caso haver algum acordo com a promotoria, né? Ainda não foi sinalizado, mas é muito provável que exista acordo nesse tipo de caso. Porém, como esse caso é um caso chave para o Trump teria que ser envolvido nisso daí, né? Lembra? O juiz, o judiciário, é um órgão independente do executivo. O Trump não manda no juiz, tá? Mas a promotoria faz parte do governo, então o Trump manda na promotoria. Então, ou seja, talvez o Trump não aceite um acordo com o Maduro. Mas eu não sei não, porque dependendo do que o Maduro entregar, pode ser muito interessante para o Trump, tanto aqui no Brasil, quanto na Colômbia, quanto no México. Lembra que a Cláudia Sheinbaum e o Gustavo Petro têm arrumado confusão, junto com o Lula, têm arrumado confusão com o Trump. Diminuir um pouco a pena do Maduro. A verdade é que o Maduro já está fora, ou seja, ele vai cumprir um tempo de cadeia. Não vai haver ele foi nomeado por Bill Clinton no Distrito Sul de Nova York, então Distrito Sul de Nova York certamente é democrata o cara, mas isso não quer dizer nada, porque o Maduro já era acusado, inclusive, pelo Clinton, pelo Obama, pelo o Biden também, né? Ou seja, não tem moleza para o Maduro nessa questão lá nos Estados Unidos, né? Entonces, bueno, tendremos que estar atentos, la situación es fluida, podría no haber juicio. El tiempo para esto tampoco se sabe exactamente, hay casos que duran 2 años, hay casos que duran 1 año y medio y hay casos que duran 9 meses, 8 meses. Esto depende del juez. Este juez es un señor de 92 años, muy conocido en la corte, fue nombrado por el presidente Bill Clinton.
y es conocido como por estar en el medio, ni ser de los que va muy lento, ni ser de los que va muy rápido, pero sin embargo este caso, por el alto perfil que tiene, el juez podría por supuesto entender que debe ser movido con un poco más de rapidez. Estábamos a la expectativa todos y bueno, les cuento lo que vaya viendo. Então ela falou que aí a gente não sabe então como é que vai ser esse processo, pode levar 2 anos, pode levar 1 ano e meio, pode levar 9 meses, o processo todo de julgamento, né? Depende um pouco do juiz. O juiz, esse em caso, é um que está no meio do caminho, não é nem muito rápido, nem muito lento. Tudo indica que seria, portanto, 1 ano e meio, alguma coisa assim, esse julgamento do Maduro, mas é um julgamento excepcional, então a gente não sabe como é que vai ser o andamento disso daí, vamos aguardar os próximos pontos, né? Bom, o que a gente sabe então é que eles já estão lá na justiça, já começaram o processo. A Suíça também bloqueou todos os bens do Maduro e de pessoas do seu círculo. Essa medida visa impedir a transferência de bens adquiridos ilegalmente, né? A Suíça, vocês sabem, é muito conhecida por ser o banco desse pessoal, então excelente notícia isso. E é isso daí, o Maduro continua lá na cadeia e eu acho que ele vai acabar confessando, vai acabar entregando Lula sim, tá? Vamos ficar na expectativa aqui.